Seja bem-vindo ao FUCast, Conectando Negócios, um podcast oficial da FUCAP. Sou o Carlos Neres e hoje eu estou aqui com o Fabrício Bravin, meu co-host. Tudo bom, Fabrício? Tudo bom? Vamos para mais um podcast. Vamos para mais um. E hoje é um podcast que a gente está falando sobre o futuro da experiência do cliente e a gente está aqui com a Mari Balesta. Mari é Head de Value Management Office no Santander. Ela é uma executiva venezuelana com carreira internacional, vocês vão ouvir pelo sotaque dela. E ela é especialista em Customer Experience, administração de empresas e ela é mestre em comunicação social e mídias sociais. A Mari traz uma visão prática, criativa e futurista sobre o que realmente conecta empresas com seus clientes. Mari, muito obrigado. Não, eu que estou aqui super honrada desse convite espetacular, né? Que é participar dessa conversa sobre a experiência do cliente. Então, obrigada. Você já revelou meu segredo. Eu sempre gosto, né, de entrar e o pessoal, nossa, de onde ela é? Mas já revelou todos os meus segredos, hein? É gringa e é venezuelana. Então, já não posso falar nada mais. Mas, de verdade, muito obrigada por esse espaço. Não, a gente que agradece estar aqui conosco. E, Mari, a gente já conversou um pouquinho antes, você falou que você começou na área de mídias, não exatamente na área de experiência do cliente. Isso começa lá na Venezuela? Onde que isso tudo começa e como que isso se conecta até você chegar na temática de experiência do cliente? Eu não vou falar de ano, porque isso não é justo, né? Mas eu vou falar que eu estudei comunicação na Venezuela, mas é uma época em que a internet não existia. Já por aí estou revelando bastante a minha idade, mas era assim... Qual era o tema que a gente estava olhando nesse momento? Era toda a parte de rádio, cinema, televisão, que era uma coisa super disruptiva. Mas depois chegou a internet. E tudo que eu aprendi, eu tive que repensá-lo, né? Então, já comecei uma disrupção na minha própria vida, que foi ir para um mundo mais digital, onde a edição de vídeo, tudo era digitalizado. Então, eu tive que reaprender tudo que eu estudei. Então, aí eu falo que começa a minha jornada pela inovação. E a inovação, quando a gente olha, parte dos pilares da inovação é pensar na centralidade do meu cliente, tá? Porque a gente não consegue inovar sem pensar nisso. Então, acho que uma coisa leva a outra. Então, eu estou falando da minha história na Venezuela e eu vim para o Brasil. E sempre falo que a minha vida é cheia dos acasos, porque, por acaso, eu entrei em um banco no Santander, na Venezuela. Por acaso, eu fui eleita em um programa de mobilidade internacional e vim para o Brasil. E assim foi acontecendo. Eu passei por inúmeras áreas, onde eu tinha que reinventar meu conhecimento, porque eram áreas de produtos, depois área de pricing, área de segmentos, e todo esse conhecimento, essa bagagem, eu levava para a próxima. E aí comecei a entrar no mundo da inovação sem querer. Porque no final, toda essa bagagem ela servia e isso me fez pensar, ok, como eu conecto conhecimento, como eu trago valor para quem está na ponta que vai receber o que a gente está fazendo de produtos e serviços. Aí é que chega a experiência do cliente para botar a cerejinha do bolo. Entendi. E algo que você falou é muito legal, porque toda essa trajetória é o que constrói essa base de experiência do cliente que você traz. Isso. Eu até ia fazer uma contra-pergunta, que é, o que é a experiência do cliente? Porque, no final, para mim, não é uma disciplina. Uhum. Eu não posso falar, eu sou comunicadora e eu virei experiência do cliente. Experiência do cliente é um valor, um propósito que a gente tem que ter nos negócios e nas formas de fazer dentro dos negócios e que todo mundo, em qualquer área da organização, tem que ter. Então, não é uma disciplina, é uma forma de abordar para eu poder trazer mais resultado. A gente falou isso em outro FUCast, né? Que tem que estar dentro da cultura da empresa, senão não funciona, né? Exatamente. Por isso ele é o coração. É o eixo pelo qual a gente faz negócios. E que a gente vai esquecendo, né? Porque teve uma época, e não muito distante de hoje, em que os produtos eram o coração. Mas, em realidade, por trás desses produtos há um cliente que é o propósito de ser de toda a organização. A única pessoa que pode demitir a todos é o cliente. Exatamente. Quando ele vai no concorrente. Exatamente. E eu falo que a gente não está preparando ainda para entender o que o cliente quer ou não quer dentro do mercado, e por isso que a gente tem tantos fracassos, mas também tantos acertos, sem a gente nem saber por que está acertando. Então, acredito que a experiência do cliente ela virou um tema importante, que a gente começou a ver que ela faz sentido para o sucesso dos nossos resultados. Ô, Mary, você já vai falar muito da experiência do cliente aqui hoje, mas você também é futurista.
Explica para quem não está muito habituado com essa palavra, o que é ser futurista? Isso é importante, hein? Porque quando se fala de futuros, todo mundo pensa que é alguém olhando e viajando na maionese, usando palavras de ciência ficção. Acho que também tem, tá? Porque o futurismo é uma disciplina, isso sim é uma disciplina, onde você estuda o que pode vir ser em cenários que o futuro começa a trazer no hoje. Que eu sempre falo, o futuro são pequenos sussurros que estão acontecendo no hoje, que nos dão uma visão do que pode vir a acontecer. Então, estudar isso é muito importante. Porque se a gente não tivesse pessoas fazendo isso, provavelmente a gente não teria grandes avanços tecnológicos. De aí surgiram. O que eu posso hoje fazer melhor e que a tecnologia vai me permitir no futuro. Mas não é só isso. Quando a gente fala de estudo de futuros, a gente está falando de uma palavra que se chama foresight. É a forma em que a gente faz planejamento estratégico lendo os próximos anos. E isso nos permite ir para uma visão de estratégia de médio e longo prazo, que as empresas têm tanta dificuldade hoje em dia. Se a gente fica no curto, a gente tem uma invisibilidade do que pode vir ser o comportamento do meu cliente, o mercado dos próximos anos, e a gente não se prepara. Então, atuar só no curto prazo é fazer forecast. Nós falamos sobre isso. É simplesmente eu replicar o cenário de hoje e começar a trazer uma projeção. Quando eu estudo futuros, que é o foresight, eu planejo aquilo que eu não estou preparando e começo a me preparar, porque movimentos organizacionais, mudanças são difíceis, então a gente precisa ir se preparando. E já vai criando toda uma fundação para aquilo que você vai vendo. Se deu certo, você não é reativo, você é proativo. E se deu errado, pelo menos você embarcou um lado do cliente que vai agregar valor de alguma forma. Exato. O pessoal confunde, né? Olhar futuro significa você liderar todas as inovações. Você não tem que ser líder, mas você pode ir se preparando para quando essa inovação ela acontecer, você não está em zero. Você consegue tracionar ainda quando você não seja líder do tema. Então, é por isso que é importante se preparar. E tem nada a ver com viagem na maionese, tá? Isso aqui tem fundamento. E sempre quando eu trago temas de futuros, eu sempre trago cases, já existem, já as pessoas estão fazendo, não são invenções. Então, é um tema de não escalou suficiente. Mas a pergunta que sempre é, e se escalar, eu estou preparado? Se eu não estou preparado, pelo menos eu estou pensando nisso. Acho que é um pouco da pergunta que o pessoal se fez há 1 ano atrás, quando o GPT começou a avançar um pouquinho e as pessoas falavam, eu consigo usar ou não consigo usar? E se de alguma forma todos os meus concorrentes conseguirem, eu vou conseguir me adaptar? Perfeito. Mas, esse tema do GPT, né? A gente sempre fala que Não, mas é excelente exemplo, porque a gente sempre vê o que vem quando vem o hype. Uhum. Mas faz quanto a gente fala de dados e de IA? Faz muito tempo atrás. Assim como a internet. Quanto tempo atrás você falava da internet como grande sucesso desde os anos 60 e a internet ela foi só vingar como hype nos anos 2000. A mesma coisa é a IA. A gente vem desenvolvendo faz muito tempo, só que agora ela virou latente. A gente consegue ver ela no nosso dia a dia. Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Essas ondas de futuros, elas estão ali, nos falando. E quando a gente quer efetivamente atuar sobre elas, é quando vem o hype ou antes. Essa é a grande diferença entre quem olha e quem não olha. Homero, a gente está falando de futuro, mas se você for olhar hoje para a realidade de experiência do cliente, ainda é algo inicial, podemos dizer assim, né? As empresas ainda estão, alguma delas, patinando em como começar. O que você vê como a maior dificuldade das empresas em começar a trabalhar a experiência do cliente? Não digo nem chegar no nível de excelência, porque isso aí é um nível bem à frente, assim, mas pelo menos fazer o feijão com arroz. A primeira coisa é saber quem é meu cliente. Que as empresas nem sabem, às vezes, quem é seu público-alvo. Elas acham que sabem, desenham. É o que você falou no começo, é muito em função dos produtos. Então, eles desenharam quem eles querem, mas não quem realmente são. Isso, e às vezes o propósito até foi bom, né? Eu, como cliente ou autocliente, eu tinha uma necessidade, criei um produto que acho que atende uma necessidade. Pode ser um bom começo, mas em algum momento a gente precisa voltar para o que realmente é o cliente final e perguntar para ele, é isso que você quer? Porque pode ser que não seja nada disso.
E uma coisa que eu sempre falo, as expectativas do meu cliente não são o que a gente acha que são. Nunca são. Então, não, eu conheço o meu cliente. Se você não foi na fonte, você não conhece o seu cliente. Você pode ter dados, também é uma fonte de como você conhece, mas não é fonte completa. O dado sozinho também não te fala completamente do cliente. Então, uma mistura entre dados que eu possa ter disponível, de N contatos que eu tenho com o cliente, mas também se aproximar genuinamente e ouvir a voz do cliente, seja nos canais que eu tenho, seja em fóruns que eu possa trazê-lo para falar. Esse é o começo de toda a experiência do cliente, porque aí eu começo a entender meu gap, minha fraqueza com relação aos meus produtos e serviços e o que pode virar meu diferencial competitivo. E aí vai trabalhando tributo a tributo. Exato. Então, uma vez que eu parto dali, depois eu posso agregar outras camadas. Eu posso ir para a tecnologia que me ajuda a capturar melhor essa experiência, que me ajuda a trazer um atendimento mais sofisticado, onde o cliente ele sinta que eu estou passando uma visão de produtos para uma visão de relacionamento. Porque o cliente ele quer relacionamentos. E aí, dentro dos relacionamentos, tem propósitos, jornadas e estilos de vida. A partir disso, eu trago produtos e serviços que trabalhem esses micromomentos do meu cliente. Então, a equação a gente tem que invertê-la completamente. E as empresas têm uma visão muito industrializada. Industrializada, acho que essa é a palavra. E nós temos que ir para uma visão mais humanizada. A gente falou aqui no início que tem que estar implantado na cultura da empresa, né? E você trabalha num banco. São uma empresa gigantesca, assim como nós temos várias outras empresas gigantescas. E aí, quanto maior o navio, mais difícil fazer a curva. Como implantar isso na cultura de uma empresa? Isso aí é uma dificuldade. É um desafio, por quê? Porque eu não acho que tem um certo errado de faça ABC e você vai conseguir. O dia que a gente achar, virarei milionária, porque eu vou ajudar N empresas, né? Mas o grande desafio é, todo movimento em empresas tão grandes, ele demora muito. Então, você precisa criar ondas de movimento para ir fazendo que essa cultura mude. Pular alguns degraus aí. Sim. Não dá para, assim, eu agora quero ser super customer centric e aí viro o navio completo. Não dá. Então, demora. Mas você tem que começar por aquelas áreas que são mais críticas dentro dessa lógica de mudança. Então, aquelas áreas que estão em contato com o cliente, muda por aí primeiro, para que o cliente sinta já um impacto. Aquelas áreas que são comercial, back-office, que está aí trabalhando realmente, o que impacta a jornada do cliente, por aí começa. E depois você vai para áreas mais de produtos, né? Mas assim, como você fatia essa mudança para que ela seja efetiva. E a outra coisa é medindo, que a experiência do cliente precisa ser medida. Para ir incrementando e melhorando cada vez mais a forma como você aciona os mecanismos dentro da empresa para trabalhar a experiência do cliente. Sim. Então, se você não mede, você não vai saber se está fazendo certo ou errado. Eu vou entrar nesse segundo ponto, mas deixa eu entrar no primeiro. Só que tem que ser algo muito bem planejado, né? Que é o que mais tem acontecido. As pessoas esquecem que tem que colocar a área de produtos ou a área de produção nesse pipe de mudança e pensam só no atendimento da ponta. Sim. E acham que eles estão promovendo a maior experiência do cliente por estar na ponta. De novo aquela confusão, né? Bom atendimento, experiência do cliente. Não, é o mínimo que você tem que oferecer para o cliente. Bom atendimento é o mínimo. Exato, é que esse é o ponto. Esse não é o diferencial competitivo. Isso. É o mínimo. A base é a fundação pela qual você opera uma empresa. Cliente. Que é o cliente. Mas depois disso, eu sempre falo que é muito subestimado o que é a importância de pensar no cliente e no back-office. No back-office, estou falando áreas de operações, áreas de tecnologia, porque são elas quem tem que estar com o cliente presente na construção, são elas que facilitam ou não a jornada desse cliente. O atendimento é a última pontinha do iceberg. O que está por trás de tudo isso é o que mantém vivo realmente esse relacionamento. E eu falo menos das áreas de produto. Claro que as áreas de produtos elas têm tido um papel muito predominante em pensar na experiência do cliente, porque elas estão usando todas essas novas técnicas e aproximações para poder pensar em qual produto, qual serviço. Mas se eu não faço o básico bem, também o produto não é o diferencial sozinho. De novo, quando a gente fala da experiência, o produto deixou de ser o foco
o relacionamento é maior. E o que é o relacionamento? É a integração de como eu opero, de como eu atendo, de como eu consigo trazer uma oferta de valor diferenciada. Mas tudo isso interconectado. Uhum. Se eu não estou trabalhando isso interconectado, eu vou perdendo a experiência do cliente. Ô, Mari, você já trabalhou também em consultoria. E aí imagino que você deve ter conhecido algumas empresas por aí. Tem muita resistência interna para implantar essa mentalidade? Tem. E, de novo, cada segmento de mercado é muito diferente entre si, né? Então, enquanto mais B2B eu seja, menos eu vejo a experiência do cliente, que isso é também um erro. Porque o cliente é o cliente. Ele pode ser uma empresa ou ele pode ser consumidor final. Mas tem alguém ali atrás. Né? Sempre tem alguém atrás. Pode ser a cadeia de valor, quando eu sou uma empresa do setor, por exemplo, primário, é a cadeia de valor do cliente. E como eu trago valor compartilhado para a cadeia de valor, que pode ser, de novo, quem transforma a minha matéria-prima, quem transporta a minha matéria-prima, tudo isso também é um cliente dentro da cadeia. Então, o problema é que a gente não consegue identificar as pessoas. Isso. Então, há resistência. Porque se eu sou um varejista, é mais fácil identificar quem é o meu cliente final. Se eu não sou varejista, começam as dificuldades de enxergar como eu me relaciono com meus stakeholders dentro do entorno, e eles são parte fundamental do componente da experiência. Né? Mas não só isso, né? Imagino que sim, pessoal de financeiro, de logística, de outros setores. Primeiro que eles não falam da experiência do cliente. Não falam, então, não falam. Eles é algo que está da porta para fora e não isso, funciona por assim. isso que eu falo que o back-office é tão importante quanto a área de produtos. Porque se eu não tenho um jurídico pensando em como melhorar a experiência do cliente, eu vou trazer aqui um case que eu até comentei hoje com você, Fabrício, que é de quando foi disruptado de verdade o segmento financeiro. Tá? E a gente falava dos millennials e, de novo, que dificuldade de entender os millennials a gente tinha, eles não queriam mais ir para o banco físico, isso todo mundo sabia, mas a gente tinha dificuldade de entender como traduzir isso para um modelo de negócio. E em 2013, eu lembro perfeitamente, todos os bancos estavam buscando algum mecanismo de como fazer a digitalização da abertura de conta. E nós não conseguíamos, nenhum, batendo cabeça. Eu lembro de amigos de mercado também batendo a cabeça, porque a gente estava pegado a como era a regulamentação do Bacen nesse momento. E eu lembro que nós íamos para as áreas de jurídico e todo mundo falava, não dá. Até que um dia chegou um banco, só para não fazer propagandas aqui, um banco, que não era em nada fintech nesse momento, mas ele tinha um nome que era pouco conhecido no mercado, e trouxe a conta digital. Não era uma conta digital. Também não era uma farsa, mas era um MVP. Um MVP de conta digital, onde parte do front era digitalizado, e aí no back-office tinha uma manualidade. Mas para o cliente era transparente, para o cliente era uma abertura digital. Quebrou o mercado para todos nós, no segmento financeiro, que tínhamos anos querendo fazer isso. E aí a gente percebeu que nós não estávamos liderando a mudança. E por quê? Porque a gente estava preso, seja porque o jurídico falava que não, seja porque a gente tinha N problemas de investimento em tecnologia que nós não íamos ter, mas no final alguém veio e quebrou. E depois disso, esse episódio abriu um leque de outros players que entraram, que fizeram a gente se questionar N paradigmas que nós tínhamos sobre o que o cliente realmente iria fazer ou não iria fazer. Então, eu acho que por isso que a gente tem que começar com a pergunta: o que meu cliente quer, de verdade? Sobre isso, vamos olhar o que podemos fazer. Então, as áreas de jurídico, de back-office, elas são fundamentais para a gente reinventar. Porque elas têm que me ajudar a não trazer barreiras, e sim, como podemos fazer? Dado que esse caminho não dá, como podemos fazer? Essa é a resposta que essas áreas têm que me dar. Mas quando esbarra no jurídico, no financeiro, gestão de fluxo de caixa, é uma linha bem tênue, né? Entre vamos inovar ou estamos tomando um risco muito grande. Mas sabe que esse é um paradigma muito interessante da inovação. Porque a inovação não é gasto de dinheiro. Sim. É usar muito mais eficiente o dinheiro que você tem em coisas que realmente vão trazer um impacto relevante. E essa é a diferença entre teatro de inovação, onde eu preciso injetar dinheiro, e eu falo, a inovação real, ela é da crise. Ela surge na crise. Então, quando eu não tenho dinheiro, eu vou ter que ser muito efetivo no uso do dinheiro. Portanto, aonde que está o tiro, né, a bala de prata que a gente tem que fazer para que dê certo? Mas para isso precisamos entender bem o mercado, ler os cenários e, a partir disso, tomar a melhor decisão.
Se a gente não faz Perfeito. isso mínimo, que é esse planejamento que você fala, Carlos, a gente não vai ter resultados de valor. Vai ter Perfeito. o mesmo sendo repetido N vezes. Perfeito. E agora sim, fazendo gancho disso, com a segunda parte do que você falou, que é indicadores. Porque decisão vai estar sempre atrelada à informação. Sem Quanto dúvida. melhor essa informação, melhor eu posso tomar essa decisão. Que indicadores que melhor se demonstram a experiência do cliente? É o tradicional NPS? Claro, íamos chegar ali, né? É só o NPS? É só o NPS? Definitivamente só não será, né? Mas qual que é esse universo? Como eles se conversam? Então, de novo, o NPS é que nem o atendimento. É a pontinha do iceberg. É tudo que a gente fala assim, beleza, eu atendi e o cliente me apontou por um atendimento. Esse é o NPS. Ele falou se ele gostou ou não gostou. Mas detrás disso, a gente tem que medir o ponta a ponta da jornada dessa experiência do cliente. Desde como eu crio, se eu estou criando o produto ou serviço, eu estou incluindo o cliente, eu estou perguntando para ele se ele está gostando ou não dessa ideia. E aí vem desde o design. A gente, como mede isso? É que a gente tem que ter espaços para trazer o cliente para poder medir. E nós não fazemos isso. A gente cria a porta fechada e nós não medimos se o cliente, porque não participa. Então, a gente tem que começar a criar espaços e, a partir desses espaços, medir. Muitas empresas estão fazendo collabs com o cliente. E esses collabs são medidos com indicadores reais, dados, que você pode falar assim, aqui calibro o produto, aqui não calibro, isso aqui vamos ter que ir voltar outra vez para fazer de novo esse produto ou essa ideia. Então, quando você cria o collab no início do design, depois quando você vai implementar, vai ser muito mais fácil. E depois, você tem que ter mapeada todo o que é essa jornada, uma vez que você lança o produto ou serviço. E o que está acontecendo com os clientes, não só com o meu produto ou serviço, sino no mercado. Então, começa a medir o comportamento, a performance, a gente fala, né? São indicadores de performance, que são da jornada. Mas a jornada a quem pertence? Ao cliente. Eu vou medindo cada parte dessa jornada para entender se eu estou atendendo ou não estou atendendo. E claro que indicadores de negócio também significam indicadores de cliente. Porque se eu aumentei as vendas, se eu tenho um ROI maior, é porque eu agradei o cliente. O cliente satisfeito vai embora. Exato. Eu acho que sobre NPS ainda é como se fosse um termômetro, né? Ele diz se você está com febre, se você está bem, mas ele não fala o motivo da febre, né? Então tem que ter outros indicadores para poder completar essa análise. Exatamente. E muita gente fala, eu combino NPS com reclamação. De novo, essa é a pontinha do iceberg. E a gente sabe que quem reclama normalmente é o lover. O hater foi embora. Então, aquele que realmente não gostou da experiência, ele não vai permanecer contigo. Então, por isso que a gente tem que medir desde o momento zero. Eu trabalhei em alavanca de ciclo de vida de clientes e olhava desde a aquisição até a ativação e depois eu tive que olhar a retenção. E é engraçado como a retenção é pós-mortem. Quando eu estou olhando o cliente, quando ele já deu algum sinal, é porque não vi toda a jornada dele anterior, onde ele deu N sinais. E são sinais que são fáceis de medir, porque são sinais do meu próprio negócio. Então, em banco é muito fácil. Quando o cliente deixa de transacionar pela primeira vez e ele tem uma transacionalidade recorrente, e já é o principal indicador. Eu não tenho nem que olhar. A gente hoje está falando de principalidade. Principalidade não é quantos produtos ou serviços, é onde que eu faço o Pix. E isso é um indicador. Mas quando a gente está falando de qualquer empresa, nós temos a jornada do meu produto ou do meu serviço. E a gente o que tem que olhar é assim, em cada momento em que esse cliente está acompanhando essa jornada, eu estou medindo. Eu, no primeiro alerta, eu estou atuando. Porque não serve nada medir e a gente não fazer nada. Se eu estou vendo algum alerta, tenho que atuar. O que você está falando me remete muito à análise de frequência, recorrência e valor. Sem dúvida. Nesse momento, eu consigo monitorar em tempo real se alguém está saindo do quadrante no qual eu coloquei. Eu falo que é a telemetria, né? Para quem gosta mais de tecnologia, do cliente. É a telemetria do cliente que temos que olhar. É que nem quando a gente faz telemetria dos sistemas. A gente olha e no menor indicador a gente já está todo mundo fazendo o warrant, entendendo o que acontece com o cliente, tem que ser igual. Ele é nosso principal, de novo, coração. Eu não vou falar nem ativo, porque o cliente é maior do que um ativo, né, da organização, mas ele é o propósito. Dado que é o propósito, se alguma coisa não está funcionando, voltemos todo mundo para ver como a gente consegue catalisar uma solução. Futuro.
Futuro tem muita coisa pela frente. Vamos aproveitar então que a gente tem uma futurista aqui e vamos tentar descobrir o que vem pela frente na experiência do cliente. Vou deixar várias premissas aqui e, gente, quem tiver curiosidade, me acionem, hein? Que eu adoro falar dessas coisas. Mas quando a gente fala de tecnologia, vamos falar primeiro, né, da parte que todo mundo conhece e depois a gente vai descendo de novo ao propósito real, né? Porque tecnologia é o habilitador. E a gente, claro que tem um mundo com mais IA. Mas esse IA vem de uma necessidade de hiperpersonalização, quando estamos falando da experiência do cliente, hiperpersonalização, que agora vai se materializar em novas ferramentas como IA, para poder efetivamente trazer uma proximidade, uma empatia maior com o nosso cliente. IA, até que a gente chegue ali, ainda tem um trajeto para poder a gente conseguir a confiabilidade da IA ao ponto de ele ser o que a gente está chamando de self-companion, ou seja, um acompanhante, uma pessoa que efetivamente a gente confie. A pessoa, uma figura, né? Porque a pessoa não é. Mas o importante é, para eu chegar ali, a hiperpersonalização tem que acontecer, porque a IA ela vai ter que ser muito efetiva dentro do que é a minha personalidade, meu estilo de vida, minha jornada, meu micromomento. Se ela não é efetiva ali, acabou a conversa na visão de empatia e de self-companion. Então, o que nós estamos falando assim, quem chegou na hiperpersonalização? Ninguém, pouquíssima gente. Nós ainda temos bastante para que a gente consiga capturar dados em tempo real e imediatamente, com um agente de IA, conseguir uma resposta perfeita. Eu falo just for you, ou seja, eu sinto que é para mim. É isso que a IA vai ter que fazer. E ela vai ser um ator agnóstico, porque ele vai ter que pensar em mim e depois trazer os produtos e serviços que caibam para mim. Não sou de uma empresa. Então, ela vai ser um pouco maior do que a gente imagina, provavelmente o que a gente hoje chama de marketplace, só que transformado em um agente via voz, que vai trazer bastante resultado para as empresas. Desafio para as empresas. Isso aqui é um investimento grande em dados, que de novo vem pela hiperpersonalização e que depois se transforma em um agente com IA, para poder materializar o atendimento. Mas como nós, como empresa, começamos a estruturar o mínimo de dados que a gente tem. Se eu sou uma empresa grande, eu tenho muitos dados e pouco estruturados. Se eu sou uma empresa pequena, como eu capturo um pouco mais de dados para poder ter mais capacidade de me conectar com o meu cliente. Então, tem os dois lados. Quando falamos de tecnologia, nós temos o dado como um principal ativo para a personalização. E a gente já vem falando bastante disso, mas isso aqui vai se multiplicar exponencialmente porque vão surgir novas empresas que vão usar, sim, de forma adequada esses dados. E nós vamos todos correr atrás, né, para poder tentar também copiar. Quando estamos falando de também a contrapartida, que isso traz como risco é segurança. Se meu dado, Mari, meu dado é o meu principal ativo, porque a gente está virando uma economia onde o dado é o ativo, seja uma moeda, mas é um dado. A gente vai ter aqui, como empresa, um desafio de não só capturar, sim proteger esse dado do meu cliente. E nós vamos ter cyberataques, e nós já estamos com uma efervescência no mundo do cybercrime. Então, nós vamos ter também que ser os guardiões daquele dado que esse cliente está cedendo, porque ele vai ceder só para quem confia. E olha o que você está falando e olha o risco que o pessoal tem feito usando GPT, por exemplo, ou outras linguagens. Distribuindo dados e informações pessoais, pensando que isso vai facilitar uma análise que ele está montando, seja dele ou seja dos seus clientes, da sua carteira, está entornando ali algo que no futuro vai ser muito mais para proteger. Sim, de novo, aqui estão os trade-offs, né? Como toda nova tecnologia, qualquer entusiasta vai e busca, né, extrair o melhor dessa tecnologia. Por outro lado, a gente sempre tem que ter os limites, até onde essa tecnologia ela tem que ser aberta sim ou não. Então, aí vem regulamentação, vem, né, um monte de coisas. Há um experimento que artistas estão fazendo, porque a IA está copiando artistas, né?
para ela poder criar suas obras de arte. E isso parece que não tem nada a ver com a experiência, mas é interessante o case para a gente entender como aqui vamos ter uma dicotomia sobre o que vai ser o uso de IA e dados. E os artistas, dado que eles não querem que sejam copiados, eles estão fazendo o que eles chamam de poisoning, envenenando a data da IA. Para quê? Para que não possam copiar as próprias obras de arte. Então, eles introduzem dados errados da obra de arte, são imperceptíveis para o olho humano, inclusive. Então, começar a botar um monte de fotos falando que tal coisa não é. E a IA se confunde e começa a trazer coisas que não tem nada a ver. E isso é um ataque justamente a meu direito o que pode ser privacidade, meu direito autoral. Então, tudo isso são as contrapartidas que também teremos como desafios do uso de IA. Então, por isso que a IA sozinha não é a experiência do cliente, definitivamente não. E nós vamos ter que aprender a conviver com o mundo que tem IA, que vai nos ajudar a potencializar a experiência, mas que a gente vai ter que usar com muito entendimento de como usar para garantir e preservar tudo que é o ativo do meu cliente. Entendi. Ô, Mari, ainda sobre tecnologia no uso do CX e de experiência do cliente. Com o crescimento exponencial da tecnologia, os custos também diminuem exponencialmente, a médio e a longo prazo. Então, a gente vai chegar em algum ponto onde poucas coisas vão ser diferenciais de uma empresa para outra. Até as pequenas e médias empresas vão ter acesso a tecnologias que hoje elas nem sonham. Quando todas as empresas tiverem tecnologias muito parecidas e poder entregar uma experiência muito parecida, o que vai destacar uma da outra? Voltamos ao início de tudo. Quem conhece melhor o seu cliente? Porque quem me atende melhor é quem me conhece melhor. Eu posso ter todos os dados, assim como você pode ter todos os dados, mas o uso, melhor. Exato, o uso, a combinação desses dados e o uso para me atender no momento oportuno, só para mim, é o que vai fazer a diferença. Falando de tecnologia, vocês sabiam que agora já tem os digital twins de modelos de campanhas? Por exemplo, em vez de olhar N modelos de campanha que são super enormes, e a Maria é bem pequenininha, não dá para ver assim, mas eu sou pequenininha, eu escolho um digital twin que seja da minha estatura e todas as campanhas que eu começo a receber são de pessoas baixinhas para que eu me sinta bem. E aí é uma forma de aplicar para customizar a minha experiência, para ter mais empatia com minha necessidade, que as empresas já estão fazendo. E é dado, é puro dado, porque como sabem que a Mari baixinha? Não é porque eles me viram uma foto, porque provavelmente em algum lugar eu botei, eu sou baixinha, eu tenho um tamanho de pé pequenininho, e aí eles me dão a oportunidade de eu mesma customizar. Eu quero um digital twin que se pareça para que fale a minha mesma língua. E aí, aplicabilidades, de novo, pensa em pessoas que não têm representatividade na sociedade, N coisas que fazem que essa empresa se conecte melhor. Se eu tenho uma empresa fazendo isso e outra não, provavelmente eu vou me conectar melhor com a que está fazendo. A gente vai ter dados cada vez mais, mas a sensibilidade humana continua fazendo a diferença. Sem dúvida. Até porque ainda não... A IA na terceira onda, que eu falo, que a IA no futuro, ela vai ter uma capacidade de ela se resolver sozinha. Não estamos nesse momento. Então, dado isso ainda, essa escolha da pessoa que está fazendo a gestão, que é o humano por trás, que está fazendo estratégia, essa escolha de que dado, como fazer e com que ferramenta de IA vai traduzir esse dado em um atendimento é o que vai fazer a diferença ainda. Esse é o diferencial competitivo. E só para terminar, então, de tema de futuros, quando estamos falando de, tecnologia, já vimos aí o capítulo. Mas e o que vai acontecer com os novos consumidores, os novos clientes, né? Eu sempre gosto de falar de 3 tipos de figuras de novos clientes. E esqueçam gerações, gente. Não tem nada a ver com idade. Nós temos aqueles que estão exaustos, que a gente chama de estabilizadores, exaustos porque cansaram da digitalização. Depois da pandemia, ficaram esgotados de todo esse estímulo digital. E são eles que estão indo na contravia. Eu falo que eles são os que estão fazendo que a gente desista de redes sociais, de que a gente não quer saber de coisas muito, né, saturadas. Querem conteúdo de verdade. Querem conteúdo minimalista, de verdade, essencial.
E esses ali vão nos dar muito trabalho, porque tudo que a gente construiu para millennials, para centennials, né, é muito o contrário ao que esses caras querem. Então, eles vão nos dar trabalho. Eles estão na tendência de slow life. E volta tudo, em vez de rapidez, eu quero estaticidade. Para. Depois eu tenho os outros, que são os que estão mais próximos de um sentimento de comunidade. São aqueles que gostam mais de privilegiar aquilo que é local, que estão cada vez mais ativistas. E eu não vou falar ativistas só, né, de meio ambiente. Não, estamos falando que eles acreditam nas coisas autênticas, em valor da sociedade, como a gente consegue explorar melhor esses laços humanos. Então, eles são pessoas que vão privilegiar muito aquilo que faz bem para todos, para a cadeia. E aí, sim, claro que tem temas de sustentabilidade envolvidos ali, mas não é a única coisa que eles veem. E, por último, eu tenho aqueles que são os aventureiros, exploradores, e aí exploradores, aventureiros de tecnologia, imersivos, que são bastante sociáveis, que eles vão querer que você experimente com eles. Então, esses são os que vão para metaverso, esses que vão ir para IA, eles vão querer testar, eles são as cobaias. É fazer parte daquilo, né? Isso. E, de novo, nós estamos falando aqui que são jovens, não necessariamente. E eu tenho um quarto elemento aqui, que ele é meio transversal, que é a economia prateada, que são os mais 60, as pessoas com mais de 60 anos, que a gente nem está olhando para eles. Em nenhum segmento a gente está falando, vamos fazer produtos e serviços especiais para mais 60, que a gente tem a idade, assim, a lógica desses são de mais idade, são idosos, não vão usar. Não, tem um segmento muito interessante, serão 40 milhões de brasileiros em 2040 que vão estar nesse segmento. Na economia mundial são 15 trilhões de dólares que vai se movimentar ali, eles são ativos, estão dispostos, estão com energia. Vão fazer alguma coisa? E com dinheiro. E com dinheiro na mão. Porque ainda trabalha. Dos 60 a mais, não pode nem falar terceira idade mais, né? Porque hoje não. É de 60 novos 40. Mas diferente de 15 anos atrás, que esse pessoal chegava a 60 e não estava tão inserido em tecnologia, os atuais já estão, né? Exato, exatamente. Eles pegaram essa migração aí de... A pandemia trouxe digitalização para todas as gerações. Então, hoje, a forma de uso é diferente, mas existe a digitalização. Aqui, o tema é como eu conheço esse cliente, como eu trago uma carteira de produtos e serviços adaptada para as necessidades de um público que a gente nem olhava em nenhum segmento. E você enxerga que é possível um mesmo cliente estar em diferentes perfis desses, para diferentes produtos? Nunca há uma segmentação pura, né? Perfeito. Porque a gente está trazendo aqui personas, e as personas não é categorias tão, né, rígidas. Mas, de fato, eu posso ter um ativista, né, que é o que a gente chama de novos otimistas, também com aquele aventureiro mais experimentador. Eu posso ter essas misturas. Mais difícil ter um aventureiro com um estabilizador. É mais difícil porque é meio antagônico. Mas, de fato, eu posso ter misturas e a gente vai ver. Há reportes já um pouquinho mais sofisticados, inclusive, de misturas, né? Mas para simplificar um pouco as pessoas, nós teremos essas figuras caminhando por aí. A pergunta é, nós estamos preparando para alguma dessas figuras? Provavelmente a gente nem está olhando para elas. Nem está olhando. Já fica aí a dica, ouvinte, se você acabou de mapear o seu perfil de clientes, tem aí uma primeira clusterização, já passa uma transversal com esses 3 grupos que vai vir... Que pelo menos aí já tem algumas perguntas para você fazer e responder se estamos encaminhados ou não estamos encaminhados. Mário, tudo que você tem observado aí no mercado, traz alguns exemplos do que você tenha visto de inovador, assim, de diferente, pelo menos. Algumas empresas estão se destacando em experiência do cliente. Olha, de novo, eu acho que a gente teria que olhar o que significa destaque, porque eu não gosto de comparar empresas, que eu acho que cada empresa ela tem um público e ela deveria atender esse público. Mas vamos aqui falar um pouco sobre qual é a receita. Interessantes, vamos colocar assim. Qual a receita, né? A receita, para mim, é entender que eu vou conseguir entregar valor na medida que eu construo mais do que meu produto e serviço. Eu vou falar de Open Finance. Open Finance, ele não é um produto nem um serviço de uma única instituição, mas ele está servindo muito para o cliente final, porque ele tem acesso a melhores produtos, melhores serviços, melhores taxas do mundo financeiro
a partir do compartilhamento de sua informação, de consumo, de transação. Então, ele se beneficia. Esse é um super case de experiência do cliente. Não pertence a uma instituição, pertence a um ecossistema financeiro. E é isso que a gente tem que começar a olhar. Não vai ser uma empresa que vai se dar sozinha bem. É um ecossistema. Eu vou colocar aqui o exemplo, eu gosto muito do exemplo da Didi. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Didi é a Uber da China. Só que, qual é a estratégia da Didi? Não é ser um aplicativo só de mobilidade. É ser um ecossistema de mobilidade, onde eu trabalho energia, eu trabalho aluguel, eu trabalho compra e venda de carros, e não só de carros, sino de qualquer tipo de mobilidade, e eu trabalho toda a parte de toda a eficiência energética, ou seja, não só energia, e sim eficiência energética para poder criar cidades mais sustentáveis. E eles conformaram todo um ecossistema que está amarrado dentro dos produtos e serviços da Didi, mas não é a Didi quem faz. São os parceiros. São todos os parceiros desse ecossistema. E ela é uma agregadora. Por quê? Porque ela nunca vai ter capacidade de trazer a completude de uma jornada de mobilidade. E completude, hoje em dia, é complexo. O que é completude? Depende do que meu cliente quer. Às vezes, meu cliente quer coisas que não estão no meu domínio. Eu preciso dos parceiros. Por isso que a gente fala que a inovação aberta, ela é um componente-chave. Então, a Didi montou isso. Hoje, são mais de 3.000 parceiros que ela tem dentro dessa visão dessas 4 grandes áreas de atuação que trabalham com produtos e serviços de mobilidade. E ela é a orquestradora disso. Eu vou falar também, para não falar do segmento financeiro, mas eu vou falar assim, nós temos cases interessantes quando a gente olha o mundo de sustentabilidade na visão de energia. O que a Tesla está fazendo, ainda quando posso ter detratores da Tesla, mas quando cria essas megafactories, ela está criando todo um ecossistema de fornecedores da megafactory que beneficia todos os produtos e serviços desse coração da estratégia de mobilidade. Então, eu estou falando aqui de temas de mobilidade, mas eu posso aqui colocar outros exemplos do mundo, por exemplo, de distribuição, do mundo financeiro, só que eu não posso mencionar os nomes, né? Mas, assim, nós temos ali realmente cases muito interessantes de como a gente orquestra esse ecossistema. E aí, quem consiga chegar na melhor combinação vai conseguir entender melhor. E aí tem casos mais isolados de como eu consigo, sendo uma empresa menor, trabalhar. Ou eu me agrego a um ecossistema, ou eu trabalho coisas menores que também vão causar impacto dentro dos meus clientes. Eu trouxe um case interessante que é uma livraria em Nápoles. A livraria em Nápoles, em vez de organizar toda a livraria por categorias de livros, quem falou que o cliente quer ver categorias de livros de ciência, de não sei o quê? Quem falou que é assim? Aí eles foram e perguntaram para o cliente, o que você quer que eu organize? Eu quero por sentimentos de leitura. E eles organizaram por sentimentos de leitura, que é a forma como o cliente gostaria. Então, às vezes, de novo, cases, quando a gente pensa em grandes cases, pensa em coisas muito grandes, com investimento muito grande. Mas são coisas pequenas que também fazem a diferença e me conectam com o cliente. Uma livraria é um ótimo exemplo. Sim. Pode ser uma livraria de bairro, com clientes ali do bairro, perguntando, ela consegue captar o que o cliente precisa. Exatamente, exatamente. E isso atende. Qual é a figura que a gente atende? O novo otimista, que é esse cara mais que gosta do comércio local, que vai. Esse cara vai estar super atendido com essa mesma lógica. Empresas de benefícios. Empresas de benefícios estão se mexendo muito para benefícios não tradicionais. Por exemplo, benefício para pessoas que são tutoras de pet, né? Tutoras de pet, é pensar em que precisa ser pet como um todo. Então, eu posso oferecer para aquele que está com cartão de benefício N coisas relacionadas ao pet, porque para esse cliente é importante o pet. E que é um dos maiores mercados que mais tem Perfeito, crescendo. e que movimenta milhões de reais aqui no mercado brasileiro. Então, assim, cases ótimos são aqueles que entendem o cliente e, a partir disso, trazem. A Globo, vou trazer um case aqui de MIB. A Globo fez um collab com clientes para poder intervir as novelas. Então, no meio da novela, você está com uma plataforma que é o collab, você pergunta para as pessoas se estão gostando ou não estão gostando ao vivo,
não sai na novela, mas está por trás o community manager fazendo essa curadoria, e qualquer coisa que aconteça, daí o pessoal não gostou, já corrige na novela no próximo capítulo. Então, é uma forma de construir uma relação de, eu entendo o que você quer e traduzo isso em novas estratégias. Que é a percepção, no final das contas. No final, é percepção. Se trata de percepção. E, Mari, seguindo para os finalmente, o que você traria para quem está embarcando no mundo de experiência do cliente? Quero colocar minha empresa nessa rota. Que dicas você dá olhando para o futuro da experiência do cliente? De novo, comece pela primeira pergunta. O que é que meu cliente quer? Qual é o objetivo do meu cliente? O que ele quer? Com essa pergunta, depois, então, começa a organizar isso que ele quer hoje, mas não significa, primeiro, que eu vou atender exatamente o que ele quer. E nós comentamos do exemplo de, se a gente tivesse aderido exatamente ao que o cliente queria em N situações, nós teríamos N outras coisas. Por exemplo, veículos não teríamos cavalos, né? Cavalos com mais força, né? Mas, assim, o grande ponto é, eu tenho que entender e tenho que olhar para frente. Então, meu cliente quer isso hoje, porque hoje eu tenho essas limitações. Mas o que eu posso fazer com a nova tecnologia? O que eu posso fazer para incrementar esse pedido do meu cliente e fazer uma coisa que surpreenda ele? Não o que ele espera, que surpreenda. Que aí eu consigo ter um diferencial competitivo. E a partir disso, como trabalho, então, esse change management de dentro da minha organização. Como eu consigo aculturar todas as minhas áreas para entender a importância, para que elas sejam guardiões do meu cliente. Às vezes, até colocar no modelo de performance o indicador de acompanhamento de clientes. Isso grandes empresas fazem. Parece que não, mas todos temos o mesmo impacto dentro da experiência do cliente, então todos temos que ser medidos pelo indicador de o que efetivamente o cliente está buscando, não está buscando e está obtendo da minha empresa. Isso se é uma NPS, pode ser uma NPS inicialmente, e depois tem que ir para outros indicadores mais sofisticados, mas dá para começar pelo menos com NPS. Não tem NPS é dramático, então comece com NPS e depois vão para outros indicadores. E por último, a camada de novo de tecnologia é o último investimento. Se eu não sei que estratégia, a que clientes eu vou aplicar, a tecnologia ela não vai funcionar. Então, depois de que eu saiba isso, é que eu posso ir para um passo mais de, aonde eu tenho que gerar investimento para poder escalar a minha capacidade de atendimento, a minha capacidade de servir, a minha capacidade de trazer novos produtos e serviços. Perfeito. E o ponto principal aí no final, tecnologia tem que ser uma ferramenta. Ela é um habilitador, ela não é um propósito em si mesmo. Exato. É isso. Perfeito. Mário, muito obrigado. Imagina, que aula. Gente. Não, assim, poderíamos ficar aqui 3 horas falando de experiência do cliente, porque ele tem muitos... O tema tem muito desdobramento. Nós estamos falando de um tema que não esgota. De novo, não é uma disciplina, é uma transversal dentro do mundo dos nossos negócios. Então, nós poderíamos falar por horas. Muito. Mas chegou no fim, então... Mas fica para a próxima. Outras intervenções. Mas muito obrigado. E Fabrício, muito obrigado. Eu agradeço. Cada FUCast está sendo uma aula aqui, né? Eu já estou saindo daqui especialista em alguns temas. Para você ouvinte, não esqueça que se você está no Spotify, dá 5 estrelas. Se você está no YouTube, dá uma curtida. E compartilha esse episódio com quem você achar interessante, que está por dentro dessa temática. Muito obrigado.